Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Vamos continuar a nossa leitura. João, capítulo de número 11, versículo de número 7 em diante. Lembrando que olhe sempre para o contexto, vamos respeitar o que o texto disse. E aqui vai dizer então, no entanto, quando ouviu, no versículo 6, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde está. Aí depois disse aos seus discípulos, quem disse aos seus discípulos? Jesus, vamos voltar para a Judéia. Lembra daquilo que eu falei? Se você não lembra, mapa na tela, Judéia é uma região, tá? Então, opa, aqui ó, Judéia é região. Então Jesus estava fora da Judéia. Pode ser assim, tá bom? Geralmente se divide assim em rios, tá? E vias maiores, mas eu teria que pesquisar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Veja que aqui tem Idumeia, mas vamos entender então se aqui está vendo em Samaria. E veja, dizem que Jesus talvez estivesse na Pérea. Não sei, tá? Eu gosto muito de tratar assim, porque eu não sei, tá? Mas o simples fato do texto dizer, olha, para ele voltar para a Judéia, quer dizer que ele poderia estar aqui, aqui ou aqui, tá bom? Ele estava distante, estava pertinho não, tá? Então também não era só dar um pulo e voltar para lá não, demoraria, ok? É por isso que você vai ver que além de demorar aqui 2 dias, aqui ó, 2 dias, depois você vai ver que ele chegou no quarto dia, depois que Lázaro havia morrido, porque depois de 2 dias é que ele decidiu ir. Então talvez a viagem, a caminhada demorasse 2 dias, tá bom? Mas vamos ler, não vamos dar spoiler daquilo que a gente está desfrutando aqui não, certo? E talvez a gente descubra informações que não tem aqui, faz parte, tá ok? Então veja, vamos voltar para a Judéia. E aí os seus discípulos disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vai voltar para lá? Onde que tentaram apedrejar Jesus? Por aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Ok. Novamente, os judeus pegaram aqui, ó, pedras para apedrejá-lo. Então, capítulo 10, versículo de número 31, você vai ver então que os judeus tentaram apedrejar Jesus. E aí agora ele fala, vamos voltar para lá. E os seus discípulos falam, peraí, agora mesmo queriam apedrejar, apedrejar você, vai voltar para lá mesmo? E aí você vai perceber então que nesse caso aqui especificamente, os discípulos fazem uma pergunta que eu e você faria. É isso mesmo? Vamos voltar para lá? E aí Jesus responde, o dia não tem 12 horas? Responde fazendo a pergunta. Tem de 6 a 6, 12 horas, tá? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem é a luz desse mundo? Quem é a luz desse mundo? Jesus. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Quem anda de noite? Quem anda de noite? Os fariseus, aqueles que não criam, andam de noite e não vê a luz do mundo. Tá? Então Jesus meio que conta aqui uma metáfora e faz um trocadilho aí com as informações. Mas o que ele está dizendo aqui basicamente? Eu não estou com medo. Eu não estou com medo de ser apedrejado. Certo? Eu não estou com medo. Depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo. Vamos ver o que ele prosseguiu dizendo. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Certo? Então vamos dar uma pausa aqui, vamos ver o que nós podemos tirar de aprendizado até aqui. Então veja, versículo 7, você vai ver então que Jesus aqui, ele fala, ó, vamos voltar para a Judéia. E aí os seus discípulos falam sobre a ameaça que ele estava sofrendo de ser apedrejado. Mas veja que Jesus, ele não tinha medo, tá? Não tinha medo. Ele não estava preocupado com isso. Isso é bom, irmãos, porque isso demonstra um certo controle. Ele não tinha medo. Por quê? Primeiro, porque ele sabia como ele iria morrer e quando ele iria morrer. Então ele não tinha medo, certo? Ele tinha esse conhecimento, então para ele estava tudo certo. E outra coisa que ele vai dizer é, olha, quem anda de dia não tropeça. Por quê? Porque ele é a luz. Aquelas pessoas lá estão
entre aspas, perturbadas, elas andam em trevas. Ok? E veja que o fato de Jesus ele demorar 2 dias mostra que Lázaro ele não tinha privilégio, como eu falei para vocês aqui. Mas agora ele decide ir. E pelo fato dele decidir ir, o que ele está dizendo? As coisas vão acontecer no tempo dele, no momento dele, na vontade dele. O que quer dizer com isso? Veja bem, às vezes você fala para Deus, Deus, eu preciso agora, eu quero que seja agora, eu quero no meu momento. E aí você descobre que as coisas não acontecem no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Acontece no tempo de Deus, no tempo de Jesus. É quando ele dizer, ó, vamos lá. Tá, que na verdade, isso mesmo. E, aí quando ele dizer, ó, vou lá e vou resolver aquela situação, ou eu não vou resolver. Vou te dar um exemplo, eu gosto muito de citar para as pessoas. Quando meu filho Davi fala assim, olha, eu quero um carrinho, por exemplo, compra aquele carrinho para mim. Aí eu falo para ele, não vou comprar. E aí ele fala, mas por quê? Porque eu não quero. Há alguns fatos alguns casos e alguns momentos eu não quero. Mas é porque eu sou ruim? Não. É porque eu não tenho dinheiro? Não. É porque eu não quero. E Deus, nós temos que também entender que Deus tem a vontade dele. Nossa, mas que Deus Deus estranho, Deus maldoso. Não. Ele tem a vontade dele é soberana. Então talvez você pede socorro para Deus agora, imaginando que ele vai vir agora, alguém vai bater na sua porta e vai resolver a sua situação. De forma nenhuma. Vai ter momentos em que você vai pedir socorro hoje, vai pedir amanhã, vai pedir depois. E no tempo certo, no tempo dele, ele vai te socorrer. Isso, ao mesmo tempo, é um exercício de fé para nós e de confiança, né? De confiança em Deus. Então veja que quando Jesus definiu ir, é que ele foi, certo? E os seus discípulos tiveram que lhe acompanhar. Os seus discípulos, naturalmente, o que eles demonstram? Medo. Diferente de Jesus, que demonstra o quê? Tranquilidade, paz. Mas os seus discípulos demonstram medo. Por quê? Eles estavam sendo ameaçados de morte. E aí você fala assim, mas que discípulos covardes? De forma nenhuma. Eu e você, nós passaremos pela mesma situação, sabendo que talvez nós iríamos morrer, não veríamos talvez mais os nossos familiares. É normal. E eles sabiam do risco, então é normal. Aqui então você vai perceber então que eles vão receber do Senhor o quê? Encorajamento, dizendo, olha, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Ou seja, Jesus está basicamente dizendo, entre aspas, aqui, ó, fica tranquilo. Nós não vamos ser enganados, não vamos ser pegos de surpresa, certo? No versículo 11, vamos ler novamente, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Tem um conceito na leitura, e na leitura bíblica, que é interessante você conhecer. Talvez você não tenha ouvido falar, mas se chama eufemismo. Repita comigo, eufemismo. O que é eufemismo? É uma forma de suavizar as coisas. Então, quando Jesus fala assim, ó, ele dorme, aqui ó, ele adormeceu, Lázaro adormeceu, é o que a gente chama de eufemismo. Na realidade, nós entendemos naturalmente que ele morreu. Né? Nossa cultura já facilita. É uma forma de não dizer assim, ó, a pessoa morreu. Porque a morte ou algumas coisas são pesadas. Vou te dar um exemplo. Quando você fala para o seu filho, ele pergunta assim, oh, o que aconteceu com a pessoa? Aí a pessoa, por exemplo, morreu. E aí você fala assim, foi morar com quem? Com o Papai do Céu. Foi morar com Deus. Virou uma estrela. É uma forma de suavizar a informação. Então, quando Jesus ele diz aqui, Lázaro adormeceu, ele está usando, obviamente, uma figura de linguagem, mas é uma forma de suavizar o impacto dessa informação. O que ele estava querendo dizer? Que ele morreu. Mas os discípulos também não entenderam isso, tá? Não entenderam isso. Então, ele está dizendo, eu vou lá acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Ou seja, se ele dorme, ele vai acordar, está tudo certo. Então, seus discípulos entenderam como sono. Eles não entenderam essa linguagem de Jesus como um eufemismo para dizer que ele morreu, certo? Até que então está tudo certo. E seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado
de sua morte. Mas os seus discípulos, lembrando que eu falei para você, João também se inclui aqui, os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, porque ele usou a palavra adormeceu, tá certo? Então, fique atento quanto a isso. Onde você vai ver eufemismo? Quando Paulo fala, por exemplo, aqueles que dormem, quando você vai ver, não vou lembrar aqui agora, mas são alguns casos, biblicamente são alguns casos, e tem outra expressão que nós usamos também que é chamada de hipérbole, tá? Vou te dar um exemplo quando João, por exemplo, fala assim que Jesus fez tantos milagres que se fossem escrever em todos os livros, se fosse escrever em livros, não caberia livros nessa terra. Isso a gente chama de hipérbole, ou seja, ele é como se ele tivesse exagerado, tá bom? É como se ele tivesse exagerado, tá? Mas a gente lê isso de forma literal e acaba falando assim, ele que ele está querendo dizer, ele fez milagre demais, gente. Ele fez milagres demais, incontáveis, tá bom? Versículo de número 14, então, vai dizer assim, ó, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então veja, aqui nós temos o que? Um choque de realidade. Veja que Jesus, ele agora joga na mesa e fala assim, ó, morreu, tá? E é interessante, irmãos, que às vezes nós, durante a nossa caminhada, nós aprendemos a não chamar as coisas pelo nome, tá? Nós aprendemos a não dizer o nome das coisas. E às vezes a pessoa morreu, nós ficamos querendo dar um jeitinho, às vezes, por exemplo, uma situação que a gente não vê mais jeito, a gente sempre quer ali dar um jeitinho, quer acalmar as coisas, mas tem um momento que nós precisamos dizer a realidade, é o que Jesus faz aqui, ó, ele morreu, tá? Mas ele já tinha dito que não era o fim. E aí ele diz, olha, e para o bem de vocês, estou contente. Então veja que aqui ele está feliz. É por causa da morte de Lázaro? De forma nenhuma, tanto que você vai ver depois que Jesus chorou. Já estou dando spoiler, né? Mas aqui é porque ele está vendo uma oportunidade de mostrar para os discípulos o seu poder em ressuscitar um homem. E da forma com que aquilo vai acontecer, os seus discípulos iriam crer ainda mais nele. Os seus discípulos iam ficar esbabacados com aquilo ali e falar, peraí, ele ressuscitou um morto. Ok? Então veja, ele disse, então vamos até ele. Ao mesmo tempo, então, você vê aqui que Jesus, ele joga, deixa eu tirar aqui, ó. Jesus, ele joga aqui a real, certo? Aqui, ó, aqui ele joga a real, mas ele sabia, ele está contente aqui, ó, não é por causa da morte de Lázaro, é porque essas pessoas aqui iriam crer ainda mais nele, ver tamanha manifestação. Uma coisa que eu gosto sempre de citar para as pessoas é, milagre, nós sempre precisamos de um milagre de Deus, sempre, em alguma área da nossa vida, algum familiar. Mas o milagre, nós vamos ter necessidade, a maioria das vezes do milagre, é para quê? É para a gente crer ainda mais. Eu sempre falo para as pessoas, é para aumentar a fé ou para trazer fé àquele que não tem fé. Então, algumas situações, ou você está com pouca fé, e aí o milagre vem para você acordar e falar, ô meu filho, acorda aqui, ó. Ou, tá? Ou você não tem fé. E aí uma das formas de Deus te convencer que ele é Deus é fazendo algum milagre. Tá? Então eu sempre falo para as pessoas, olha, não viva por milagre, viva por fé. Confie em Deus, fica firme. O milagre ele vai acontecer. Deus ele sempre abençoa os seus filhos. Mas você não pode acabar sendo levado por essa ideia de que todo dia você tem que viver um milagre. Eu já falei, se todo dia você viver um milagre, todo dia você vai passar um aperto na sua vida. Veja, qual foi o aperto aqui que Maria e Marta passaram? Lázaro morreu. Pergunta para ela assim, você queria, vamos imaginar aqui hipoteticamente, você queria que seu irmão morresse de novo para você ver Jesus curar ele? Duvido que elas iam dizer que sim, certo? Então, assim, essa ânsia de viver milagre, irmãos,
às vezes as pessoas fazem isso por ambição. Ah, porque eu quero viver milagre, eu quero ir lá na frente contar um testemunho. Irmãos, fique em paz, viva pela fé. O milagre é consequência, certo? Viva em paz. Não peça para Deus para você ficar passando chacoalhão na sua vida para que sempre tenha um livramento. Não, peça a Deus, Deus, eu quero ter paz na minha vida. Quero ter paz. O próprio Paulo vai dizer para orar pelas autoridades, para que nós nos encontremos, vivamos uma vida em paz. Ninguém quer viver uma vida turbulenta, não, irmãos. Mas não estou falando que você não tem que ter milagre, mas para que você tenha sabedoria. Sabedoria também é um dom, é um dom de Deus, tá bom? E veja, eu vou deixar esse aqui para o final. Vou deixar para o próximo, versículo 16. Tá ok? Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espero você no próximo vídeo. Talvez o próximo seja curtinho. Esse aqui eu falei demais, né? Mas Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.